os alunos que quiserem olhar a revisão da prova, fique disponível, tá bom? Então, vamos lá para as questões da prova, para a gente analisar direitinho. Estão conseguindo ver aí o espelhamento da minha tela? Sim. Todo mundo está conseguindo ver, né? Então, vamos lá. Então, a primeira questão, a gente vai falar ali sobre o eritrograma de algumas anemias. Né? Essa questão valia 100 pontos e vamos analisar ela. Então, vamos lá. Aí tem 5 alternativas a respeito, afirmativas a respeito do eritrograma de algumas anemias. Vamos analisar cada uma delas. Letra A. Na anemia megaloblástica, os reticulócitos estão usualmente diminuídos. Isso é verdade, porque a anemia megaloblástica ela é causada principalmente pela carência de vitamina B9 e B12. Então, se a medula óssea tem carência de vitamina B9 e B12, ela tem dificuldade de fazer mitose e, consequentemente, dificuldade de produzir células vermelhas. Então, as células vermelhas jovens são chamadas de reticulócitos. E, por conta disso, né, essa anemia megaloblástica reduz a população de células vermelhas. Não só a população de células vermelhas. É comum o indivíduo com anemia megaloblástica ele possuir uma pancitopenia, redução de plaquetas, de hemácias e de leucócitos. E um achado bem interessante na anemia megaloblástica são neutrófilos velhos, neutrófilos hipersegmentados. Na anemia megaloblástica, o VCM está aumentado. Isso é verdade, porque se a célula tem dificuldade de fazer mitose, as hemácias resultantes dessa eritropoese deficitária é uma hemácia gigante. Tá? Hemoglobina e hematócrito estão abaixo do valor de referência. Isso é verdade. Hemoglobina e hematócrito são valores, né, que determinam que o indivíduo tem anemia. Então, hemoglobina e hematócrito em estados anêmicos tem que estar abaixo do normal. Então, a letra A está correta. Eu quero a alternativa errada. Na letra B, anemia ferropriva, os reticulócitos estão Na anemia ferropriva, os reticulócitos estão usualmente aumentados. Na anemia ferropriva, né, a carência de ferro faz com que a medula óssea tenha dificuldade de produzir novas hemácias, porque para produzir novas hemácias é necessário sintetizar a hemoglobina. E o ferro é um dos componentes essenciais para a produção de hemoglobina. Então, na anemia ferropriva, o indivíduo ele tem redução da produção de hemácias. Consequentemente, ele vai ter uma redução nos números de reticulócitos. Tá? O VCM, ele é normal? Não, não é normal. Ele pode até estar normal em uma anemia ferropriva recente, tá? Ele pode estar com VCM próximo do limite mínimo, tá? Mas o RDW já vai estar aumentado, mostrando que tem ali algumas células que têm um tamanho normal e outras que têm um tamanho diminuído, tá? Então, né, o VCM geralmente está reduzido, tá? Na grande maioria das vezes. A hemoglobina e hematócrito estão abaixo dos valores de referência, tá? E professor, Oi. nessa questão aí, pois é, essa aí que eu fiquei na dúvida.
Porque geralmente o VCM na ferropriva ele é diminuído, que ela é microcítica, então deveria levar em conta a questão o geralmente, levando, dizendo que o tipo tá toda certa, mas o VCM normal são, que nem você está falando, são exceções. Então isso daí levaria essa questão a estar errada. Porque a questão leva sempre o que mais Não, recorre, o mas que é mais. essa que está errada mesmo. Ah, bom. É essa que está errada. O VCM ele está reduzido. Ah, O normal é que o VCM esteja reduzido e não normal, tá bom? ok. Essa é a alternativa que está errada, tá bom? Na letra C, a anemia por talassemia, os reticulócitos estão usualmente aumentados. O Emerson já é a terceira vez que ele entra. Está caindo. Na talassemia, os reticulócitos estão usualmente aumentados, isso é verdade, porque a anemia, apesar de a anemia por talassemia, ela é uma anemia que tem dificuldade de produção de hemácia, mas ela também é uma anemia hemolítica, tá? A medula óssea tem dificuldade de produzir células vermelhas, mas em compensação essas células vermelhas que são produzidas, algumas delas entram em hemólise, né, devido à produção de hemoglobinas instáveis, como hemoglobina H, né, hemoglobina de Bart. Esses eritrócitos, eles são hemolizados, tá? E a medula óssea tenta, a todo custo, produzir mais células vermelhas, tá? Inclusive, o indivíduo com talassemia, ele tem expansão da medula óssea, tá? Ele tem uma, que a gente chama de hiperplasia eritroide, e essa hiperplasia eritroide, em talassemias graves, né, as talassemias maiores, são tão acentuadas que até os ossos da face, eles começam a sofrer hiperplasia eritroide, né, a medula óssea dos ossos da face, né, começam a produzir células e geram alterações nos ossos da face, que a gente chama de faces talassêmicas. Emerson, de novo, não é possível. Assim, tá? O VCM é diminuído, sim, o VCM é diminuído. E, inclusive, esse VCM, ele é muito diminuído, tá? A gente compara os VCMs da anemia ferropriva com a talassemia. As talassemias e anemias falciformes tendem a ter um VCM mais reduzido do que a anemia ferropriva, geralmente abaixo de 55, de 60 fentolitros, tá? As hemácias são muito curtas, muito pequenas. Hemoglobina e hematócrito estão abaixo do valor de referência, certo? Na anemia hemolítica autoimune, os reticulócitos estão usualmente aumentados, isso é verdade, porque há uma destruição de hemácia e a medula óssea compensa produzindo mais células jovens. E esse reticulócito está muito aumentado, isso pode chegar até a 20% em casos mais graves. O VCM está aumentado, isso é verdade. Por que isso acontece? Como eu falei que há uma reticulocitose bem evidente, a hemácia jovem, o reticulócito, ele tem um VCM aumentado, né? Ele é uma hemácia maior do que o normal, depois ela vai chegando, quando ela amadurece, ela chega ao tamanho normal. Por conta disso, devido a essa reticulocitose acentuada, a anemia hemolítica ela pode ter um VCM aumentado, principalmente nos casos mais graves. Hemoglobina e hematócrito estão abaixo do valor de referência, isso é verdade. Na anemia falciforme, os reticulócitos estão usualmente aumentados, isso é verdade, né, porque também é uma anemia hemolítica, né, a hemácia falcêmica, ela é precocemente destruída, tem um tempo de vida ali de 20 a 50 dias, ela é destruída precocemente, e por conta disso, a medula óssea compensa fazendo uma hiperplasia e produzindo mais células. Então, aumenta o reticulócito. O VCM está diminuído, lógico, porque a hemácia falcêmica ela tem um VCM curto, e isso faz com que o VCM populacional reduza às custas dessa hemácia falcêmica. Então, a resposta errada é a letra B. Sobre os índices hematimétricos, considere as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Também valendo 100 pontos. Então, primeira afirmativa, o VCM aumentado indica macrocitose. Até aí tudo bem. O VCM aumentado indica macrocitose, pois esse índice determina
o volume das hemácias, certo? Segunda afirmativa, a concentração de hemoglobina em um determinado volume de sangue é determinada pela dosagem de hemoglobina em gramas por decilitro. Também é verdadeiro, tá? A dosagem de hemoglobina é determinada por quanto de hemoglobina o paciente tem a cada 100 ml de sangue. Esse valor é dado em gramas por decilitro. O CHCM diminuído indica microcitose. Indica, na verdade, o CHCM diminuído indica hipocromia, né? Esse índice indica a concentração de hemoglobina na hemácia. Isso é verdade, indica a concentração de hemoglobina na hemácia, mas o CHCM reduzido não indica microcitose. O valor, esse CHCM diminuído indica hipocromia. Então, 1 e 2 estão verdadeiros. Assinale a alternativa que contenha a alteração hematológica que não pode ser identificada pelos equipamentos de automação em hematologia. Eu falei isso aí na aula que eu falei de automação. Vamos lá. Hemácias em rouleau é uma poiquilocitose, né? É uma disposição de hemácias. As hemácias, elas ficam empilhadas, né, uma aderida à outra. Isso acontece principalmente quando há um processo inflamatório. Por quê? Por que há essa conformação? Em condições inflamatórias, o fígado ele vai produzir proteínas inflamatórias, como PCR, ferritina, proteína sérica amiloide, proteína ligadora de manose, uma série de proteínas que vão auxiliar o sistema imunológico no combate ao agente invasor. E uma dessas proteínas inflamatórias é o fibrinogênio. O fibrinogênio também é uma proteína de defesa inflamatória, porque imagine aí o sangue coagulado, né? Quando o sangue coagula no ferimento, aquele sangue coagulado ele acaba aprisionando um monte de micro-organismos e impede que esse micro-organismo caia na corrente sanguínea. Então, esse aumento de fibrinogênio no sangue faz com que as hemácias elas comecem a ser atraídas umas às outras devido à carga da proteína do fibrinogênio. Tá? Isso gera a formação de hemácias em rouleau. Só que essa alteração, né, o equipamento ele não consegue diferenciar uma hemácia isolada de uma hemácia em rouleau. Né? O que ele vai ver o que ele vai determinar é que essa hemácia em rouleau ele vai considerar como se fosse uma hemácia com VCM elevado. Eu falei na aula de automação que todas as poiquilocitoses ou percelocitoses, todas as alterações do formato, disposições ou inclusões eritrocitárias não são detectadas pelo equipamento, né, em automação. A eosinofilia, ela é detectada, né, a quantidade de eosinófilos, ela é feita pelo equipamento, né, e a eosinofilia é um aumento na contagem de eosinófilos, que o equipamento normalmente faz. A determinação da hemoglobina corpuscular média, isso aí é um índice hematimétrico, né? A quantidade de hemoglobina que cada hemácia tem em média é determinado, inclusive é um parâmetro do eritrograma, parâmetro comum. A plaquetose ou plaquetocitose, né, que é o aumento da quantidade de plaquetas no sangue, também é determinado tranquilamente pelo aparelho hematológico. E o RDW, né, que é a distribuição, o valor de distribuição médio das células vermelhas, é como se fosse dizer o padrão populacional, também é detectado, também ele é revelado, ele é feito pelo equipamento de hematologia de forma tranquila também. Então, nessa questão, a alternativa
que mostra a alteração hematológica aqui. O equipamento de automação em hematologia não consegue identificar, apenas o analista clínico, através da microscopia, através da hematoscopia, consegue determinar essa alteração. São as hemácias em rouleau, tá? Hemácia em rouleau, até agora nenhum equipamento consegue determinar. Apenas o olho do analista clínico. Quarta questão. Se a internet de novo, não é possível. Tá tranquilo. Até aí tudo bem, pessoal? Tô dando para entender? Sim. Eu sei que às vezes o aluno assim, poxa, o professor explicando é muito mais fácil. Quando eu estou sozinho em casa para responder, eu sinto mais dificuldade. Isso acontece mesmo. Vamos esperar aqui a página passar para a próxima questão. E aí, essas questões, né, tem algumas que exigem muita atenção do aluno, principalmente aquela que fala a primeira questão, realmente exige, né, uma dedicação para ler e analisar cada afirmativa de cada questão. Mas é isso que eu quero de vocês mesmo, que vocês tenham atenção, tá? E aí eu vou repetir, né, o que eu tinha falado no começo da aula, né, o que está me causando uma certa estranheza e uma preocupação muito grande é que tem alunos que estão respondendo as provas muito rápido, né? O relatório que o AVA me dá, ele dá o nome do aluno, o momento, o horário em que ele entrou, né, que ele iniciou a prova dele, o horário que ele concluiu a prova dele. Ele me dá também todas as questões que ele acertou, todas as questões que ele errou, a nota dele. E ele faz uma estatística, né? Quais as questões que foram mais acertadas pelos alunos, que foram mais erradas, a média das notas. E, como eu falei, o que tem me causado uma certa preocupação são alguns alunos que estão fazendo a prova muito rápido, né? Eu cheguei a detectar alunos que fizeram a prova com 4 minutos. E diferente do que eu, né, do que se imagina, que esse aluno tem tirado nota ruim, não, ele tirou nota boa. E aí fica a reflexão para vocês, o que de fato está acontecendo, tá bom? Deixa eu tentar aqui abrir de novo. Até aí tranquilo, pessoal? Sim. Tá dando para entender, né? Ó, agora não tá mais acessando. Caiu aqui. Então, o que a gente pode fazer é remarcar a aula de hoje, né? Não vai dar para eu analisar todas as questões, mas na próxima aula a gente vai encontrar aí um horário. A gente pode, inclusive, estender o horário da próxima quinta-feira. A gente concluir a revisão e abordar o próximo assunto. O que é que vocês acham? Aí vocês discutam entre si e me dão pelo menos 2 opções. Vocês conversem entre si, falem e aí o veredito final vocês coloquem lá no grupo. A Andressa vai colocar lá no grupo para eu escolher. Ou se na próxima quinta-feira a gente estende até um horário próximo de meio-dia, ou, né, para poder compensar esse horário, ou se a gente marca um horário alternativo, tá?
A questão do horário alternativo é porque a gente tem dificuldade em encontrar um consenso, né? Colocar assim, quinta-feira à tarde, não, sempre vai ter um que dizer que não pode, tá? E a gente usando o mesmo horário da nossa aula, só estender um pouquinho mais, fica mais fácil a gente chegar num consenso, tá bom? Então, pessoal, peço desculpa pelo ocorrido, né? Realmente foi uma situação que fugiu do meu controle, né? E fugiu do controle de vocês, não é culpa minha nem de vocês, para a gente ter iniciado a aula um pouquinho mais tarde. Mas a gente vai compensar esse ocorrido, tá bom? Um abraço para vocês e qualquer coisa a gente se fala pelo grupo, certo? Um abraço. Tá, professor,